Tá, então, fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês uma informação muito importante. Muito importante. Os Rothschild, que foram uma das famílias mais poderosas da Europa, estão comprados, estão investidos na mesma ação que eu. E que ação é essa, né? Bem, eu já vou te contar isso, mas antes de eu te dar essa informação super valiosa, né? Por favor, deixe seu like e eu também já te convido para se inscrever no canal. Também aproveito para te avisar que nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, beleza? Tá, mas agora que você já fez a sua parte, hora de fazer a minha, né? De que ação, afinal de contas, eu estou falando? Eu estou falando de uma empresa chamada MineHub. Eu já falei pra cacete dessa empresa aqui no canal, tá? Mas é dessa empresa que eu tô falando hoje, de MineHub. Novamente, código MHUB no Canadá. Essa ação é listada na TSX Venture, que é uma bolsa para ações para empresas pequenas ainda, né? Então, essa ação é listada na TSX Venture no Canadá, código MHUB, mas ela também é listada nos Estados Unidos, no mercado de balcão americano, código MHUBF. Tá, mas como é que compra ação no mercado de balcão americano, né? Para isso, você vai na descrição desse vídeo, que eu deixei lá a corretora que eu pessoalmente uso, tá? Mas sim, como eu disse, os Rothschild estão sim comprados em MineHub. E cá está a prova disso, tá? Como vocês podem ver aqui, a Rothschild & Co. Asset Management possui 7,1 milhões de ações de MineHub, o que equivale a 7,4% da empresa, tá? Então, a gestora da família Rothschild, que é a Rothschild & Co. Asset Management, como vocês podem ver, está bem investida em MineHub. Outro investidor que eu acho que vale a pena também sublinhar, para o qual eu acho que também vale a pena chamar atenção, né? É esse aqui, ó. Sprott Asset Management, que possui 5,64% da empresa. E quem são esses, né? Bem, essa gestora é uma gestora referência no mundo das commodities. Então, certamente é outro investidor de peso. Mas, como vocês podem ver, eu não estou falando nenhuma besteira aqui, né? Os Rothschild estão, de fato, comprados em MineHub. E por que isso importa, né? Ora, porque isso me dá ainda mais convicção de que há muito valor em MineHub, né? Apesar do mercado ainda estar precificando essa ação em somente 60 milhões de dólares. Mas para essa galera, para os Rothschild, né? Para esse pessoal estar envolvido, MineHub não deve ser uma furada, né? Não deve ser uma roubada. Então, por isso que essa informação é importante, porque ela me dá ainda mais convicção na tese de MineHub, me ajudando assim a ficar posicionado, né? Porque, na verdade, o mais difícil em investimentos, no ato de investir, o mais difícil não é exatamente você achar uma puta de uma ação, que ao longo dos anos vai multiplicar por 10, 20 vezes. Esse não é o mais difícil, né? O mais difícil é você ficar posicionado. O mais difícil é você aguentar a volatilidade. Você só consegue aguentar a volatilidade quando você entende muito bem o que você está comprando e quando você tem muita convicção naquele papel. Então, ver gente como os Rothschild e também como a Sprott Asset Management, né? Mas ver gente desse naipe certamente me ajuda, né, a ter convicção de que eu estou segurando um bom negócio, que deve valer muito mais do que o mercado está precificando, tá? Então por isso que essa informação para mim é importante. Tá, mas para não encerrar o vídeo aqui, né, e também certamente para matar a curiosidade de muitos de vocês que não conhecem MineHub, né, eu vou falar aqui sobre o que essa empresa faz. Eu vou falar aqui sobre, vou dar um overview para vocês, né, vou dar um panorama sobre essa ideia de investimento. Tá, então falando sobre a tese de MineHub, em 4 pontos, tá? Primeiro ponto, o que faz essa empresa? O que faz MineHub, né? Então, MineHub é uma empresa de tecnologia com market cap, com uma capitalização de mercado de 60 milhões de dólares, como a gente vê aqui, né? Então, como vocês podem ver, essa é uma empresa bem pequena. E o que ela faz, né? Bem, MineHub oferece um software de gestão para as empresas de commodities. Então, assim, imagina que você é uma mineradora, tipo a Vale ou a BHP. Então, assim, se você é uma mineradora, você consegue rastrear toda a sua operação via a plataforma de MineHub. Então, você consegue saber onde o minério que você tirou da mina, né? Que você tirou do chão, que você extraiu. Então, você consegue saber onde esse minério está, se ele está em trânsito, né? No vagão de trem, por exemplo. Você consegue ver que horas esse minério, nesse vagão de trem, né,
vai chegar ao porto para ele ser embarcado no navio. Você também consegue ver ali a rota, né, e o translado do navio levando o seu minério, você consegue ver o caminho todo, né? Então é isso que o MineHub faz, tá? Tá, mas isso já não existe, né? Porque se a gente for parar para pensar, tá, uma plataforma de gestão para o mundo de commodities, onde você consegue rastrear toda a sua operação, você consegue ver o minério indo de cá para cá, no mapa. Mas assim, isso já não existe, né? Por exemplo, pensa na Amazon, né? Sempre que você faz uma compra na Amazon, pô, você consegue ver como é que a sua entrega está progredindo ao longo de todo o caminho, né? Você consegue ver se ela já saiu da cidade onde ela estava, você consegue ver que horas ela vai chegar na sua casa. Então, assim, isso não é exatamente novo, né? Realmente, para o nosso mundo cotidiano, isso não é algo novo. Porém, para o setor, para o mundo de commodities, especialmente no mundo da mineração, né? Isso é algo novo, sim. Porque a digitalização ainda não chegou de forma tão forte nesse setor. Então, o que acontece? Né? Você tem muitas empresas ainda operando na base do e-mail do Excel. E isso, naturalmente, gera muita ineficiência, né? Além de facilitar muitas fraudes. E fraudes nesse setor são, assim, gigantescas, né? Como eu falei nesse vídeo aqui, sobre as fraudes, que é um problema muito agudo nesse setor que MineHub está ajudando a solucionar. Então, sim, apesar desse tipo de coisa já ser comum no nosso dia a dia, no mundo das commodities, no mundo da mineração, isso não é nada comum, tá? Isso é algo pioneiro. A própria empresa, quando perguntam quem é o maior concorrente dela, né? A própria empresa responde que, na verdade, o maior concorrente é o Excel, né? Mas, enfim, é isso que faz MineHub. É uma plataforma de gestão operacional para o setor de commodities, beleza? Tá, então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto para a gente entender bem a tese de MineHub. Então, o segundo ponto é o seguinte. MineHub, apesar de ainda ser uma empresa pequena, já tem clientes peso pesado, tá? Como a gente viu aqui no meu canal, num dos meus últimos vídeos, né? Vou colocar ele aqui. Mas como a gente viu, MineHub já tem clientes muito grandes, como por exemplo a Codelco. A Codelco é a maior mineradora de cobre do mundo e a Codelco está utilizando a plataforma de MineHub para gerir 50% das suas operações, né? Além da Codelco, a gente tem a Southwire usando a plataforma de MineHub. Eles mostraram num slide, numa apresentação de investidores, que a Vale também estaria usando, que a BHP, que é uma das maiores mineradoras do mundo também, estaria usando, que a Zijin Mining, que também é uma mineradora gigante chinesa, seria um outro parceiro, seria um outro usuário da plataforma. Tá, e por que esses clientes são importantes, né? Ora, porque, primeiro, isso prova que a tecnologia de MineHub é boa, né? Afinal de contas, uma empresa do tamanho de Codelco, ou então do tamanho de BHP, ou então do tamanho de Vale, afinal de contas, uma empresa desse tamanho não utilizaria um software meia boca, né? Um software que não fosse bom, que não fosse, top de linha. Então, em primeiro lugar, esses clientes são importantes para a gente, né, para nós investidores, porque, primeiro, eles confirmam que a tecnologia de MineHub é boa, então eles confirmam que o produto de MineHub é um produto valioso, mas também esses clientes são importantes para a gente, porque o que acontece? MineHub tem um efeito de rede, um network effect muito forte, conforme eu já comentei aqui no canal, né? Mas assim, toda vez que um player como a Vale, por exemplo, né, se torna um cliente pagante de MineHub, o que acontece? A Vale acaba trazendo todos os seus parceiros de operação para dentro do ecossistema de MineHub também. Então, um cliente pagante que chega, como por exemplo Vale, mas um cliente acaba trazendo uma cabeçada, dezenas de parceiros para dentro da plataforma de MineHub que podem eventualmente se tornar clientes pagantes. E esses parceiros de operação, eles começam utilizando uma conta demo. Porém, quer dizer, vai chegar uma hora que depois de tanto utilizar aquela conta demo, você vai querer fazer um upgrade para a versão paga. Mas então é por isso que esses clientes gigantes são importantes para a MineHub, porque eles acabam trazendo muitos potenciais clientes. Então, no final das contas, o que eu acho que pode acontecer, né? Eu acho que esse negócio pode acabar se espalhando que nem um vírus, né? E que isso pode acabar gerando taxas de crescimento muito elevadas, tá?
Então, esse é o segundo ponto. MineHub já tem clientes muito grandes, apesar de ainda ser uma empresa pequena. E esses clientes são testemunho da qualidade de MineHub, porém, esses clientes estão trazendo uma galera grande para dentro da plataforma, tá? Então, esse é o segundo ponto. Tá, o terceiro ponto para a gente entender essa ideia de investimento é o seguinte. E esse é um ponto muito importante da gente entender. MineHub ainda é uma empresa pequena, em estágio inicial, tá? Então, assim, não espere que MineHub seja uma empresa lucrativa já, tá bom? Na verdade, a situação é totalmente o oposto disso. MineHub atualmente é uma empresa que está queimando caixa e que está dando prejuízo, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção, né? Atualmente, a receita de MineHub está em cerca de 2 milhões de dólares, tá? Por aí. Os números não são exatos, mas é algo por aí, tá? Porém, as despesas operacionais dessa empresa estão em 7 milhões. Então, assim, se você espera que MineHub seja uma empresa redondinha, né, lucrativa, que está gerando caixa, se você está procurando uma empresa que paga dividendo, MineHub não é para você, tá? Isso é muito importante que fique claro. Mas então, MineHub é uma empresa que está queimando caixa, como eu já disse, e que está dando prejuízo. Tá, mas então, se esse é o caso, né? Por que diabos eu estou investindo aqui? Bem, porque eu acredito que o jogo vai virar totalmente. Eu acho que muitos clientes pagantes estão para chegar e que isso vai mudar totalmente a operação de MineHub. Porque assim, MineHub hoje tem somente 12 clientes pagantes. Porém, você sabe quantos nomes já estão no ecossistema de MineHub com contas demo? Mais de 200. Então, assim, digamos que 20, 30% desses 200 nomes, né, acabem decidindo que, beleza, a conta demo é boa e que eles querem uma conta paga. Eles querem fazer um upgrade, né? Eles querem, de fato, se tornar clientes pagantes. Cara, se 20% dessa galera que está testando a plataforma, se 20% desse pessoal descer no funil de vendas, pô, a gente está falando de 40 empresas, né? Então, assim, MineHub iria de 12 clientes pagantes para mais de 50. Então, assim, e isso certamente mudaria completamente os números da empresa, né? Nesse caso, eu acho que a gente poderia ver uma empresa já bem lucrativa. Mas é por isso que eu acho que o jogo vai mudar. E é por isso que eu estou investido nessa empresa. Porque eu entendo que, cara, se 20% desse pessoal que está testando o produto, se 20% descer no funil de vendas e 20% não é uma taxa de conversão alta, tá? Cara, se isso acontecer, a gente já tem uma empresa lucrativa, tá? E nessa conversa aqui que eu tive com a CEO, foi a minha segunda entrevista com a CEO que eu publiquei aqui nesse canal, mas nessa conversa, se vocês assistirem ela de forma atenta e cuidadosa, né, vocês vão ver que ela diz o seguinte, cara, 20% é uma taxa de conversão, é uma expectativa baixa, né? Talvez o número final esteja muito mais próximo de 80%. E eu não estou inventando essas palavras. Tá? Ela disse isso de fato, é só você ver nessa entrevista que eu indiquei agora há pouco para vocês. Então, esse é o terceiro ponto. A empresa está no vermelho, porém, o jogo pode mudar com esses clientes em conta demo descendo no funil de vendas. Tá bom? Então é nisso que eu acredito. E aparentemente é nisso que os Rothschild acreditam também, né? Aparentemente eles estão comprando essa ideia. Então, esse é o terceiro ponto. E agora, por fim, o quarto ponto, para a gente entender bem essa tese de investimento. E o quarto ponto é sobre o potencial que a gente pode ver nessa ação. Tá, mas então, como a gente vê aqui nesse slide, que é da apresentação de investidores de MineHub, né? Como a gente vê nesse slide, MineHub tem um potencial de receita de 610 milhões de dólares. Isso se a gente contabilizar somente os mercados nos quais a empresa já está ativa. Só que a empresa planeja expandir para outros mercados, como, por exemplo, zinco e níquel, commodities agrícolas e produtos químicos. Se ela expandir para esses mercados, então o potencial de receita de MineHub vai para 1,3 bilhões de dólares, como a gente vê aqui. Então, assim,
qual o ponto que eu quero trazer aqui? MineHub pode eventualmente entregar $1 bilhão. Tá, mas para entregar $1 bilhão, eles vão ter que, né, assim, eles vão ter que executar muito bem, né? Eles vão ter que entregar muito, realmente, eles vão ter que performar muito bem. Só que assim, a gente não precisa contar com $1 bilhão. E se MineHub entregar somente 10% disso? Então assim, será que é possível o MineHub entregar dentro de alguns anos $100 milhões em receita? Eu acho que sim. Eu acho que isso é super possível. Só que assim, se MineHub entregar eventualmente 100 milhões em receita, e se essa empresa negociar a 10 vezes receita, o que eu não acho que seja um múltiplo alto para uma empresa como MineHub, com um grande network effect, que provavelmente vai mostrar margens muito altas, com um negócio super escalável, com um moat, né, com uma defesa contra competidores muito forte também, afinal de contas, uma vez que MineHub assinar esses nomes, né, não vai ser nada fácil para uma plataforma concorrente roubar esses clientes de MineHub, né, porque esse cliente vai se acostumar a usar o sistema operacional de MineHub, né? E mudar de sistema operacional é algo muito custoso, né? Por exemplo, eu mudei recentemente de um Windows para um Mac. Cara, se para mim a mudança de sistema operacional não foi tão legal, né? Se eu demorei um bom tempo para me adaptar ao sistema operacional do Mac, né? Quer dizer, imagina o que é para uma mineradora decidir mudar de sistema operacional indo de uma plataforma para outra. Por isso que o negócio de MineHub é muito sticky, né? É muito grudento, porque é muito difícil você deixar de ser um cliente. Então, assim, eu não acharia nada surreal ver uma empresa com essa qualidade ser negociada a um múltiplo de 10 vezes receita. Principalmente se ela mostrar um crescimento bem acelerado. O que eu também acho que pode acontecer, como eu já disse. Mas, cara, nesse caso, se a empresa entregar 100 milhões de receita e se ela negociar a 10 vezes de receita, cara, MineHub já chegaria a uma capitalização de mercado de 1 bilhão. Tá? Lembrando que o market cap, a capitalização de mercado atual dessa empresa, está em somente 60 milhões. Tá? Então, assim, seria um retorno de quase 20 vezes. Só que assim, a gente não precisa nem contar com um múltiplo de 10 vezes, né? Se a gente contar com um múltiplo de 5 vezes, o que inclusive eu acho um múltiplo baixo para essa empresa, mas quer dizer, com um múltiplo de 5 vezes a gente chegaria a uma capitalização de mercado de 500 milhões. Quer dizer, de 60 milhões, que é onde a gente está agora, para 500, são cerca de 8 vezes. São um pouco mais de 8 vezes. Então assim, eu acho que MineHub tem muito potencial, tá? E pelo visto, os Rothschild também acreditam nisso, né? Afinal de contas, eles não estariam investindo numa empresa quase que sem receita ainda, né? Se não fosse para ter um baita do retorno. Eles não estariam correndo esse risco se não fosse para ter um retorno de múltiplas vezes o capital investido. Então, é isso que MineHub faz. É isso que eu acho que vai acontecer com o MineHub. As empresas que ainda estão testando a plataforma na conta demo vão cada vez mais descendo o funil de vendas, se tornando clientes pagantes, e isso, no longo prazo, vai fazer com que as receitas da empresa cresçam, vai fazer com que a empresa se aproxime cada vez mais da lucratividade, da geração de caixa, e eu acredito que seja apenas uma questão de tempo até o mercado começar a se interessar em peso por essa ação. Então, por hoje ficamos por aqui. Os Rothschild compraram MineHub. Temos também no barco a Sprott Asset Management. E eu estou bem animado para o ano que vem, né? Vamos ver o que vai acontecer com o MineHub no ano que vem. Enfim, por hoje fico por aqui e até a próxima. Valeu!